Olá a todos, então vamos a mais uma semana de aula em que a gente vai entender melhor sobre os fundamentos da transferência de calor. Bom, você acabou fazendo os experimentos, né? O experimento em que você entendeu um pouquinho melhor sobre transferência de calor. Então, na atividade 1 anterior a essa aula, você olhou na sua casa como é que o calor ia se transferir, né, ao longo das colheres de madeira, de plástico e de metal, tá? Então, um conceito bem importante que a gente precisa entender melhor aqui é o fenômeno de aquecimento e resfriamento, que, assim como lá no experimento, né, no que aconteceu, que foi o aquecimento da colher, é muito utilizado em várias indústrias, né? Então, é utilizado em concentração de suco, pasteurização de cervejas, por exemplo, processos de caramelização, algumas inativações de enzimas, inclusive micro-organismos, o que é super aplicado, então, à engenharia ambiental, congelamento também de alimentos, tá? E aí a gente precisa entender o conceito de temperatura versus calor. Bom, você entendeu que o calor se transferiu ao longo da colher, mas a temperatura também se transferiu? Bom, a temperatura não se transferiu, mas a temperatura aumentou ao longo, né, da colher. Então, você tinha lá no seu experimento, né, um pote e tinha as diferentes colheres. Vou aqui fazer com uma colher de metal, uma colher de madeira e uma colher de plástico. Vou fazer o plástico em verde, tá? Uma colher em plástico. E aí você tinha manteiga na ponta de cada colher aqui no experimento, tá? Então, na ponta dessas colheres, você tinha manteiga e aqui você tinha água quente, certo? A água quente ia fazer com que o calor, né, aumentasse ao longo aqui da colher, aumentasse ao longo das colheres e assim a temperatura, ou seja, a temperatura daqui para cá, ela ia o quê? Ela vinha de uma temperatura maior para uma temperatura menor, certo? A temperatura eu ia aumentar a temperatura, né? Claro, a diferença de temperatura do inicial para o final aqui, né? Eu teria aqui uma diferença substancial e a temperatura, então, aumentando, né? Como resposta da energia cinética aqui ao longo da colherzinha, né? Eu ia ter como resposta, né? Então, se você pegar na sua colher aqui ao longo desse comprimento, você teria a percepção de uma colher quente, tá? E essa temperatura em equilíbrio aqui, tá? Então, a temperatura dentro da colher, ela ia estar igual, ela ia tentar ficar igual, tá? A busca do equilíbrio aqui. Então, esse conceito de temperatura está associado, então, à agitação das moléculas. Então, a temperatura representa a energia cinética média das moléculas, tá? Então, a temperatura é mais ou menos, então, essa observação da energia cinética média. O calor, no entanto, está associado à transferência de energia ao longo de um ponto para o outro. Então, quando a gente fez o experimento aqui, a gente observou, então, transferência de calor, porque a manteiga estava gelada e ela começa a derreter com o passar do tempo em que o calor se transfere da água para a colher e depois sucessivamente para a manteiga, tá? Então, o calor está associado, então, à transferência de energia de um ponto para o outro. O calor vai ser representado, então, por energia em movimento ou em trânsito, tá? O desequilíbrio de um sistema também está representado aqui pelo calor. A variação de temperatura, ela representa uma passagem de energia, tá? Lembra que eu estava falando da variação de temperatura? Então, eu tinha que, antes de adicionar água dentro do potinho, eu tinha aqui uma temperatura ambiente, né? Se na minha casa eu estava medindo no dia 28 graus Celsius, então eu estava aqui com o ambiente a 28 graus Celsius, adicionei água fervente,
que estava o quê? A 100 graus Celsius, mais ou menos, aproximado, né? Você pegou a água ferveu, você esperou um pouquinho e você observou, então, que você, ao colocar aqui dentro, né? Você observou, então, o derretimento da manteiga ou da margarina, né? Seja o que você tenha utilizado. Bom, existem 3 mecanismos para a transferência de calor, mecanismos típicos para a transferência de calor, tá? Que a gente mais conhece. Esses mecanismos, então, são conhecidos, então, por condução, convecção e radiação. Então, há 3 maneiras com que o calor se transfere. A condução, ela vai acontecer quando eu tenho aqui um material sólido, por exemplo, a sua colher, tá? Em que ela esquenta num pedaço, no outro pedaço não está em contato, então, com o calor, e aí uma molequinha vai passando para outra molequinha aqui, que está encostadinha, o calor, tá? Então, é assim que acontece a condução. Vai ser assim, de molequinha em molequinha, aqui como está mostrado nesta figura, tá? E aí, depois, passado maior tempo, eu tenho mais transferência de calor aqui, eu tenho mais moléculas que estão mais agitadas, né? Então, quando eu estou fazendo o processo de transferência de calor por condução, então num sólido, né? Eu tenho, então, aqui essas molequinhas se agitando de tal forma que ela vai agitando a companheirinha do lado e agitando, e agitando, e agitando, e assim sucessivamente, e assim eu consigo esquentar toda a barrinha, por exemplo, tá? Bom, o mecanismo de condução, né? A energia pode ser transformada de 2 maneiras. A primeira é um mecanismo, como eu estava comentando, um mecanismo intermolecular, né? Em que eu tenho, então, um maior movimento de moléculas da região de maior nível energético para a região de menor nível energético, tá? Então, aquilo que eu estava comentando, né? Conforme eu aciono aqui a energia, né? Eu ia falar fogo, mas é energia, né? A fonte de energia. Eu vou agitar aqui, agitando, 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 agitando. Assim que eu vou passando, né? Essa agitação aqui para as molequinhas ao lado. E aqui eu tenho uma parte menos agitada, certo? Quem está mais em contato com o calor, com o fogo, está muito mais agitada do que quem não está em contato. Outro mecanismo por condução que se transfere o calor é o mecanismo dos elétrons livres, tá? Por exemplo, os metais são os melhores condutores. Então, como é que ele vai acontecer? Então, eu tenho aqui, por exemplo, num metal, eu tenho elétrons livres que vão caminhar aqui ao longo desse metal e vão conduzir melhor esse calor, vão levar, então, melhor essa energia, né? Na verdade, não esse calor, tá? Os elétrons livres vão caminhar com a energia, tá? Outro mecanismo de transferência de calor é a convecção. A convecção se baseia, então, na troca de energia de uma superfície e um fluido, uma vizinhança, por exemplo. A diferença de densidade entre os 2 componentes, por exemplo, é uma maneira de fazer essa transferência de calor. Então, eu tenho aqui um tipo de convecção, que é a convecção forçada, por exemplo, aqui quando eu tenho um ventilador, tá? Digamos que eu tenho aqui uma forma, eu fiz um bolo, a forma estava quente, já desenformei, eu tenho a forma quente, eu vou colocar a forma perto de um ventilador. Esse ventilador vai fazer vento e eu vou assim, né, transferir calor através, então, do fluido que está passando aqui perto dessa forma, tá?
o fluido vai fazer e ele vai transferir calor. Ele vai, nesse caso aqui, vai ser transferido calor da placa para o ar e o ar vai embora através, então, do ventilador, tá? Então, eu tenho aqui esse tipo de transferência de calor por convecção, por exemplo, a convecção forçada, sopradores, ventiladores, bombas, né? Eu posso também ter a convecção natural, em que um fluido aquecido ou resfriado se aproxima de uma superfície sólida e, por diferença de pressão, né, por densidade, desculpa, eu tenho então a transferência, eu tenho então um movimento natural do ar, por exemplo, tá? Então eu tenho aqui uma forma que é deixada aqui sozinha no lado de fora de casa e eu tenho aqui o ar frio passando por perto, tá? E aí, através da convecção natural, eu tenho então transferência de calor desta placa para o ar, tá? Outro mecanismo de calor também muito conhecido e bastante trabalhado aí por vocês da engenharia ambiental é o mecanismo de transferência de calor por radiação. Então, nesse não é necessário um meio para propagação de calor, enquanto na condução a gente precisa de um meio sólido, na convecção eu também preciso então de fluido, né? Fluido e um sólido. A radiação é feita, ela ocorre, né? A um vácuo perfeito. A radiação máxima ocorre no vácuo perfeito. Então, por exemplo, o Sol aquece a Terra através do mecanismo de transferência de calor por radiação, tá? E aí o mais interessante é que pode se combinar, na verdade pode-se não, a vida ela acontece através de todos esses mecanismos. Então, todas as situações reais, você tem os 3 mecanismos quase que sempre ocorrendo, tá? Então, raramente ocorre separadamente um método, mas a gente aqui, para ser didático, a gente vai estudar cada um dos métodos separadamente para entender, né, as equações diferenciais e tudo mais, tá? Então, por exemplo, quando você esquentou a água, né, na sua panela, quando você colocou lá a água para ferver na panela, você se utilizou de todos os mecanismos de transferência de calor para esquentar a água, tá? Então, a condução se deu aqui, ó, na panela. Quando você pega, né, na panela e ela está quente, você sentiu ali no cabo da panela o calor, porque se transferiu por condução aqui no cabo da panela. A convecção vai acontecer dentro do líquido. Repara que a parte mais quente, ela sobe, ela desce, por isso se formam as bolhas, né? Por isso o líquido se movimenta, né? E eu tenho também o mecanismo de radiação que vai ocorrer através, né, do fogo, do fogão, tá? Vamos aos exercícios de fixação no próximo.